A paz de Deus para todos, em nome do Senhor Jesus. Hoje é dia 8 de janeiro de 2026. Deitamos, acordamos e estamos de pé até esta noite, porque o Deus que habita nos pináculos mais altos elevados do céu foi o sustento da minha vida e também da tua vida, que muitas vezes reclama de tanta coisa, sabendo que tem tudo na vida. Você tem tudo, você tem a graça de Cristo Jesus dentro do teu coração. Se o teu corpo cair aqui hoje e você estiver andando dentro dos estatutos do mandamento da palavra do Criador, pode acreditar, igreja. Você vai ouvir naquele dia o soar da trombeta e uma voz que vai dizer para você assim: Vinde, bendito e bendita do meu Pai, possui o reino que já está prometido desde a fundação do mundo. Por isso que a gente sempre gosta de falar das coisas de Deus e das delícias da palavra desse Criador que habita no céu. Porque ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque Ele sempre estará conosco. Ele disse que seria o nosso guardião. Ele disse que o sol não ia molestar de dia e nem a lua de noite. Ele disse que seria o nosso guardião e também deixou bem claro que sem Ele nós podemos vigiar, mas sem Ele é em vão tudo que a gente faz. Então tudo o que você for fazer na tua vida, sempre diz que vai fazer em nome do Senhor Jesus. Eu vou trabalhar. Sim, em nome do Senhor Jesus, eu vou trabalhar. Em nome do Senhor Jesus, Deus vai me preparar isso. A fé é o firme fundamento, igreja, daquilo que se espera e das coisas que se não vê. Porque ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, eu seria como metal que zoa ou como sino que tino. E ainda que eu tivesse o dom da profecia, eu conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, diz a palavra, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada disto me aproveitaria. O Senhor disse que a caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se irrita e não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Não julga, não persegue, não mata seus irmãos, porque já ouvi falar pela boca de um pastor dizendo assim, que ovelha não mata ovelha, quem mata ovelha é lobo. Então se você, irmão, está matando a tua irmãzinha, teu irmãozinho, servo de Deus lá que está na batalha da vida, um pouco cai, um pouco levanta, mas ele é servo de Deus. O Senhor disse que quantas vezes a gente cair, Ele vai estar pronto para nos levantar. Sabe por quê? O soldado só cai no meio da batalha porque ele está na luta, igreja. Mas aqueles que ficam escondidos atrás da trincheira, só comendo, bebendo, passeando, se divertindo, dentro de casa está tudo numa boa. Mas aqueles que vão para a batalha, aqueles que vão lá, no meio do inferno lá, de uma casa, expulsar demônio, esses sim são os soldados que quando olham para ele, as suas vestes estão rasgadas, ele está sangrando, mas ele está com a espada na mão, ele está com a espada da justiça na mão e está lutando. E você, irmão e irmã, o que você faz? Você já foi expulsar algum demônio em nome do Senhor Jesus? Porque a mandado do Eterno tem que fugir o rei do inferno. Ou você tem medo? Se você tem medo do adversário é porque você pratica alguma coisa que ele vai pegar no teu pé. Quando você não tem medo, nem da justiça você tem, porque se você não deve nada, por que você vai ter medo da justiça? Você pode até temer aqueles que vão estar ali dentro do tribunal, como júri. Muitos, a gente sabe que existe, viu, igreja? Falsa testemunha. Não sabe de nada, só ouviu, não sabe de nada e mata e ajuda a condenar aqueles que eram para ser absolvidos. Mas é assim mesmo. O Senhor disse para nós que nós seríamos perseguidos, caluniados, injustiçados. Disse que o mundo ia estar alegre
e nós estaríamos tristes, sofrendo, porque Ele sabe que por Ele nós iríamos passar tudo isso. Ele diz que aquilo que fizeram com Ele, iriam fazer com nós também. Mas aquele que cuidar, matar um de nós, está fazendo um serviço a Deus. Mas se Deus também quiser, ainda que esteja morto, a gente vive de novo. E é assim que Deus faz cada dia na nossa vida, igreja. Você nem sabe o que passa por você, em que Deus te livra todo dia, toda manhã, dentro da tua casa, por onde tu passa. Você não sabe do que Deus está te livrando. Porque o adversário, aquele que canta, aquele que busca, aquele que prega, aquele que viaja na obra de Deus para suprir a necessidade do pobre, da viúva, do necessitado, aquele que ajunta os irmãos para melhor, ajunta os fracos e pega os fortes para orar um pelos outros, para que todos possam vencer. Lembra o que diz aquele hino? Todos unidos, quer no Jesus, já fomos feitos de Cristo a luz. Quão bom, igreja, e quão suave é que todos vivemos em união. Não importa se aquele é fraco, se aquele caiu, se aquele tem riqueza, se aquele tem pobreza. Não, igreja. O importante é você praticar os mandamentos do Senhor. Porque digno é o trabalhador do seu salário. Se você trabalhar e pegar as ferramentas que o Senhor te deu e for para cima do teu adversário, tu é um bem-aventurado. Agora não adianta tu pegar a tua espada, meu irmão, e matar o teu próprio irmão. Matar o teu próprio irmão, se é um demônio, você sai correndo. Mas o teu irmão, você quer enfiar a espada, você quer matar, você quer destruir, você quer dilacerar a vida daquele que já está sofrendo tanto. Olha, naquele dia não vai ter misericórdia, hein? Deus não vai ter culpado por inocente, nem inocente por culpado. Eu quero deixar aqui registrado mais uma vez, enquanto eu estiver em vida, que eu não vendo, não troco, não faço barganha com vídeos, não entro em redes sociais para monetizar canal, para ganhar like, não estou preocupado com seguidores, estou preocupado com almas, que aqueles que foram judiados, caluniados, perseguidos, injustiçados, que até hoje jogam ele numa prisão espiritual, que entraram muitos em síndrome do pânico, outros em depressão, achando que não pode mais voltar para a igreja porque vai para o inferno por causa da tua língua. É, irmão, o Senhor disse que da maneira que julga será julgado. Amanhã depois você vai ver dentro da tua casa a mesma coisa acontecer e você vai querer absolver. Porque é teu filho, porque é tua filha, porque é teu parente. Então não julgue não, irmão, para que a tua casa também não seja julgada. O Senhor disse que tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você quer, faça você primeiro. Amar uns aos outros, assim como eu vos amei. Meu nome é Renato Módica. Eu moro aqui, na favela do Dique do Pompeba, na Cidade Náutica, em São Vicente. E a gente não rouba, a gente não faz barganha, a gente não vende, a gente está aqui para levar de graça, no conforto da tua casa, aquilo que de graça o Senhor nos deu, mas Ele pagou com sangue, no duro madeiro da cruz, e diz que aquele que ama vai guardar, mas se for filho sábio, porque se for escarnecedor, ele vai pisar e querer despedaçar tudo isso que chega no conforto da tua casa. Mas se você gostou, se você vê que isso é proveitoso para a tua alma, para que você possa endireitar as tuas veredas, passa para os teus irmãos, passa para as tuas irmãs, é de graça, igreja. A gente não vende, tá bom? E nem pede coleta para a irmandade. E nem entra em grupo pedindo dinheiro para ajuda, para carregar o celular. Não, a gente trabalha de dia e de noite para não ser pesado a ninguém. Dá glória a Deus, igreja.